Graça e paz, queridos, bom dia. Hoje, meditação na oração modelo, a oração do Pai Nosso, né, que está em Mateus 6, do versículo 9 ao 13. E antes de Jesus iniciar esta oração modelo, ele ensinou aos discípulos: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Ou seja, aqui ele fala fechando a tua porta, no versículo 6. Ou seja, não é a porta da casa, é a porta do nosso coração. É a nossa porta que dá entrada para os pecados, para os pensamentos maus. Então nós devemos fechar esta porta e adentrarmos no Santo dos Santos. E para isso usarmos a oração do Pai Nosso como modelo. Amém? Aí a partir do versículo 9, ele nos ensina, né? A oração do Pai Nosso, ele nos ensinou assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, Pai aqui é do aramaico que significa Abba, papai, papaizinho, uma forma carinhosa de tratar o nosso Deus, nosso soberano Deus, né? E aqui nós aprendemos que nós temos uma paternidade divina, não uma paternidade aqui na terra, mas uma paternidade divina. Então, para isso nós precisamos ter uma reverência genuína, temor e tremor para estar diante do Senhor. Não simplesmente abrirmos a boca e começarmos a orar, né? Nós precisamos preparar o ambiente, prepararmos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, para só depois entrarmos diante do Senhor com as nossas petições e agradecimentos, né? Então aqui, que está no céu, nos expressa a infinita grandeza de Deus acima do universo, acima do que é visível, pois nós não somos dessa terra, nós somos seres espirituais. Nós devemos enxergar e viver no sobrenatural, né? Então aqui nós devemos saber e entender que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, né? E para isso nós devemos reverenciá-lo no início das nossas orações, né? Santificado seja o teu nome. Precisamos engrandecer o nome de Deus ao iniciarmos as nossas orações, porque assim nós reconhecemos a glória dele e nós precisamos glorificar a Deus antes de qualquer coisa. Nós precisamos engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Venha o teu reino. Por que a gente fala venha? Porque o reino de Deus está acima de nós. E ele só pode vir a nós através de Jesus, da pessoa de Jesus. Porque Jesus disse lá em 1 Timóteo 2,5, Paulo disse, né, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus, homem. Então, o único mediador, entenda isso, querido, entre Deus e nós é Jesus. Então, tudo que nós formos pedir é em nome de Jesus. Porque só assim o Senhor vai ouvir as nossas orações, as nossas petições e vai atendê-las. Amém? E o Senhor Jesus também disse lá em João 14,6, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se não for através de Jesus, queridos, ninguém chega até o coração de Deus. Amém? Não é através de santos, não é através de quaisquer outros deuses, é somente através de Jesus, o nosso único Salvador. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é soberana, ela é boa, é agradável e é perfeita. E nós precisamos entender e entregar nas mãos do Senhor e deixar e descansar nele, né? Porque assim na terra como no céu a vontade dele deve prevalecer. Os anjos são submissos a Deus, então nós também devemos ser submissos ao nosso Pai Celestial, para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre as nossas vidas. Amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui faz uma alusão
está relacionada a uma necessidade humana, a nossa necessidade da carne. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós precisamos também entender que pode estar relacionado a uma necessidade espiritual, porque Jesus é o pão da vida, né? E Jesus disse lá na palavra dele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos entender isso, queridos, que a nossa dependência está e deve estar totalmente em Deus. Ele é o provedor. Ele é o provedor de tudo aquilo que nos acontece, né? E nós precisamos entender esse princípio. Amém? A nossa vida e o nosso sustento depende de Deus, tanto o nosso sustento espiritual quanto o nosso sustento, o nosso alimento natural. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão é fundamental para as nossas vidas em todas as áreas, pois todo tipo de transgressão ofende a Deus, né, e fere as outras pessoas, consequentemente. Então, a dívida do mal que nós cometemos contra o próximo precisa ser reconhecida, confessada e esquecida, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos gera um mal. E a conta chega, queridos. Um dia a conta chega. Isso é fato. Amém? Não nos deixeis que caiamos em tentação. Ou seja, esse verso da oração do Pai Nosso nos ensina que com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, somente pela ajuda deles nós podemos ser preservados do pecado. Então esse pedido, essa petição aqui que Jesus nos ensina, que nós somos incapazes de nos afastarmos da tentação por nós mesmos. Se não for com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós não conseguimos afastar o pecado de nós. E nem sairmos da zona de conforto que algumas pessoas se encontram, né? Então não consegue sair. Se não for com a ajuda do Espírito Santo e de Jesus, não consegue. Tem que haver essa dependência total em Cristo. Livra-nos do mal. Aleluia. Aqui nós lembramos que nós temos um acusador, que é Satanás. Ele nos engana e nos tenta para o mal em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso, na palavra de Deus, várias vezes é repetida ali, vigiai e orai, porque nós devemos estar vigilantes, sempre, para depois orarmos. Então, vigiai e orai. Estar vigilantes contra todas as astutas ciladas do diabo, porque ele é astuto. Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar a nossa fé, roubar os nossos sonhos e destruir a nossa dependência, a nossa aliança com o Senhor e destruir as nossas famílias. Satanás é contra a família. Por isso devemos estar vigilantes e em oração, principalmente pela nossa família. Aqui no fechamento, que também nós podemos chamar de doxologia, que é uma conclusão da glorificação e do louvor a Deus, nos faz entender que a glória e a honra de Deus devem ser o objetivo principal das nossas orações. Então, pois teu é o reino, a glória e o poder para sempre. É o fechamento da oração modelo, a oração do Pai Nosso, né? Então, nós devemos reconhecer que teu é o reino é de Deus, a glória é de Deus e o poder é de Deus para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Obrigado a você que esteve aí comigo nesta meditação. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida.